O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amados irmãos e irmãs presentes nesta igreja paroquial, queridos internautas que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicações, pela web rádio Ativa Comunicações e pela rádio difusora AM. Hoje a igreja celebra uma festa chamada de Cátedra de São Pedro. É todo dia 22 de fevereiro de cada ano. E é por isso que a leitura escolhida de hoje é da primeira carta de São Pedro, onde ele faz um aconselhamento aos pastores da igreja, àqueles aos quais foram confiados uma porção do povo de Deus, o rebanho. E Pedro vai dizer: aquele que é pastor não deve agir como um dominador, mas como modelo. Deve agir com cuidado, com dedicação, e não com interesse. Ao meditar essas palavras de São Pedro, às vezes nós nos envergonhamos de alguns que se dizem pastores, mas que na verdade não estão interessados no bem-estar das ovelhas, mas estão pensando em tirar proveito das ovelhas. Agem como verdadeiros inimigos do rebanho. E na hora do perigo, é o primeiro a fugir. Ele corre e deixa as ovelhas à mercê do inimigo. Que pior inimigo poderia haver para as ovelhas do que esse tipo de pastor? Então nós devemos tomar muito cuidado pelas palavras de Pedro, com que pastores nós estamos seguindo. O nosso mestre e pastor supremo é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo deixa esse munus pastoral aqui na terra, no exercício daqueles que são chamados, daqueles que são escolhidos. Num primeiro plano, os nossos bispos e os nossos presbíteros,
que são responsáveis por conduzir uma parte, uma porção do povo de Deus. Nós, como ovelhas, todos, devemos rezar pelos nossos pastores, para que eles não sejam seduzidos pelo poder, para que eles não se deixem seduzir pelo dinheiro, como infelizmente, às vezes a gente vê algum pastor se perder pelo caminho, porque se entregam, porque buscam sordidamente o dinheiro e o poder. Mas depois no Evangelho, nós vemos um belíssimo diálogo de Pedro e de Jesus. E se Jesus fizesse para você a pergunta que ele fez para Pedro, ele perguntou para Pedro, né? Quem dizem os homens que eu sou? Os apóstolos outros disseram várias coisas. Mas essa pergunta para nós hoje, para você, Jesus chegando para você hoje, perguntar assim: quem sou eu para você? E tu, quem dizes que eu sou? E a gente costuma dizer que não vale respostas prontas, decoradas, né? Jesus é minha vida, Jesus é tudo para mim, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Redentor, Jesus é o Messias, Jesus é o Emanuel. Nós devemos buscar uma resposta personalíssima, que é aquela que brota do fundo do nosso coração. É aquele jeito de você chamar o teu Deus, de você ter essa relação íntima com Jesus. Eu faço às vezes uma comparação, às vezes entre os casais, marido e mulher, é comum nós ouvirmos aqueles tipos de tratamento, né? Amorzinho, benzinho, morzinho, minha nega, meu nego, sei lá eu o que chama, né? Nós devemos buscar esse relacionamento, já que a liturgia fala tantas vezes, a Sagrada Escritura, de que Jesus é o noivo, e nós, enquanto igreja, somos a noiva que espera ansiosamente. E veja que nesse processo de escolha que Jesus faz, vamos hoje, que nós falamos cátedra de Pedro, fixar-nos na figura de Pedro. Pedro não tinha perfil para ser chefe. Afinal de contas, por tudo que a gente estuda, nós vimos assim que Pedro não tinha dinheiro, ele não era rico, para dizer que com o dinheiro ele ia ajudar a igreja que estava nascendo. Pedro não era estudado, falar assim, olha, ele é um homem letrado, tem vários cursos, tem vários diplomas. Não, Pedro não era isso. Pedro era um pescador, nós poderíamos até dizer, era como se fosse hoje um caipira teimoso. Mas a sua profissão de fé em Jesus foi o que credenciou Pedro a ser considerado o primeiro Papa e chamado de Príncipe dos Apóstolos. A palavra cátedra significa autoridade, magistério do bispo. Daí que se origina a palavra catedral. Não é a catedral. A catedral é a igreja do bispo. Olha lá, a catedral é a igreja onde está a cátedra, onde está a cadeira do bispo. A igreja mãe de uma diocese. Estabeleceu-se então a cátedra de Pedro como autoridade sobre toda a igreja. E a cátedra do bispo sobre a autoridade de um território que a gente chama de diocese. Sem dúvida alguma, foi o mais importante dos escolhidos, Pedro. Recebeu a incumbência de se tornar pedra sobre a qual a igreja seria edificada. E Pedro assume naturalmente, não teve eleição, não teve nada, mas naturalmente ele assume a liderança, atendendo o chamado, atendendo a vontade de Jesus, que assinalou a sua tarefa de patri, ou seja, traduzindo, de apacentar o rebanho, apacentar as ovelhas, ser o guia do povo de Deus. Ocupar essa cátedra, e quando eu falei de cátedra, né, a cadeira do bispo, eu não sei se vocês sabem, só ele pode sentar naquela cadeira.
Nenhum padre que vai celebrar na catedral, ou nenhum diácono que estiver presidindo lá uma celebração, ou um batizado, ou um matrimônio, pode sentar na cadeira do bispo. E outro bispo só pode sentar na cadeira do bispo titular se ele autorizar. Olha como a igreja trata essa questão da disciplina em relação à autoridade de Pedro, à autoridade do bispo. Jesus queria saber o que pensavam os apóstolos e a opinião dos pagãos da Cesareia. Nós vimos que ele estava em Cesareia de Filipe. E é interessante que seria hoje cada um de nós respondendo o que achamos de tantas pessoas que veem em Jesus um milagreiro, que veem em Jesus apenas um curandeiro, que veem em Jesus um guru, mas não conseguem ver em Jesus o Filho de Deus. Olha que bonito. Filho do Deus vivo. No nosso coração, isso deve estar gravado no mais íntimo do nosso ser. O padre jesuíta Jaldemir Vitório, ele nos lembra que se Pedro tivesse olhado para Jesus apenas como homem, ele, Pedro, teria transformado aquela igreja que nascia, aquele grupo que o seguia, num grupo guerrilheiro, para impor o reino de Deus a ferro e fogo. Se considerasse Jesus apenas como um profeta reencarnado, como eles disseram, João Batista, Elias, Pedro, com certeza, teria feito uma pregação apocalíptica, pregando o fim do mundo, impondo terror e fazendo as pessoas aceitar Jesus por medo. Só que pela fé de Pedro, ele não proclamou uma mensagem sonsa. Ele conduziu, como ninguém, a barca de Pedro. E daí vale destacar desse discurso 3 pontos, 3 versículos. O primeiro, Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E quando a gente hoje está em um tempo que tem tanta gente falando asneiras, é bom lembrar que na Igreja Católica a palavra de Deus se cumpre. A nossa sé está em Roma, e é lá, embaixo da cátedra de Pedro. Eu até publiquei hoje, mas vocês podem procurar na internet que vocês vão ver. Aquela cadeira que está lá no altar central, principal da Basílica de São Pedro. E lá onde está aquela cátedra belíssima, embaixo dela você desce uma escada, e embaixo está o túmulo de São Pedro. Então, ou seja, esta palavra de Jesus se cumpre. Sobre a pedra que é Pedro está a sede da igreja. Sobre o túmulo de Pedro. E Jesus completa: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Portanto, meus irmãos, por mais dor, por mais sofrimento que nós tenhamos, não nos preocupemos, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Lembremos aqui de tantos reinos poderosos que se ergueram ao longo da história. Nós poderíamos citar aqui o Império de Alexandre o Grande, o Império Romano, o Império Napoleônico, o nazismo, o fascismo, o comunismo. E quantos desses impérios, do mesmo jeito que ergueu, caiu, desmoronou. Porque não foi construído sobre a verdade que é Jesus Cristo. Porque não foi construído com essa verdade que nós cristãos cremos e que professamos esta fé. Olha que interessante. A igreja de Jesus, ela permanece, parece que perena. Às vezes a gente olha, parece que está uma tempestade, parece que vai afundar a igreja, parece que vai acabar com a igreja. Não se preocupe com isso. A igreja é de Jesus. E ele disse:
As portas do inferno não prevalecem sobre esta igreja. Eu creio nisso. E você tem que crer. Então não precisa ter medo. Nós estamos na igreja em que o inferno não prevalece. Não vai prevalecer. Nós precisamos assumir isso na nossa vida. Depois, Jesus diz a Pedro ainda: eu te darei as chaves do reino. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Vejam, meus irmãos, Jesus não falou a chave da igreja. A chave da igreja católica, não. Ele falou as chaves do reino. E o reino é maior do que a igreja. Então não dá para duvidar do poder recebido por aquele que aqui na terra nós chamamos de vigário de Cristo. Jesus cumpriu sua missão. E nós daqui a pouco vamos celebrar todo o mistério da redenção e depois da sua ressurreição e ascensão. E ele sobe aos céus e ele deixa com Pedro a missão de conduzir a barca. E desde então, Pedro morreu e foi assumindo aquela cátedra. Aquela cátedra, nesses 2000 anos que nós temos de cristianismo, nunca ficou vazia. Sempre teve mesmo que não tivesse em Roma, tivesse como estava preso na França uma vez, ou quando está em viagem, mas sempre tinha à frente. Quando Pedro morre, assume Lino. Lino morre, assume Cleto. Cleto morre, assume Clemente. Clemente morre, assume Alexandre. E assim vai indo até nós chegarmos a João Paulo II, Bento XVI e Francisco, que nós temos hoje na cátedra de Pedro. São homens que representam esta autoridade que Jesus deu a Pedro. Por isso que aquilo que a igreja liga na terra, ninguém pode desligar. Muitas vezes criticam a gente porque certas coisas nós não aceitamos, porque nós não podemos desligar aquilo que Jesus ligou lá no céu. Então, se o sacerdote tem autoridade, a delegação do bispo, se o Papa faz alguma ligação aqui na terra, o Jesus já ligou lá no céu. Isso não desliga nunca mais. Não tem homem que pode desligar aquilo que Jesus ligou. Ou seja, desunir aquilo que Jesus uniu. E por fim, o terceiro versículo, quando Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós convidamos todos os cristãos católicos a fazer coro, a responder pelo nosso batismo, quando alguém perguntar quem nós somos. Não com arrogância, não com vaidade, não com orgulho, não com sentimento de superioridade, mas com muita humildade, nós podemos dar esta resposta que Pedro também deu. E eu sempre lembro de uma coisa, né? Pedro diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu lembro que nas minhas andanças no policiamento, como policial, era muito comum, vocês já devem ter visto isso, ou já ouvido alguma coisa nesse sentido. Às vezes, quando você parava alguma pessoa lá, um boyzinho qualquer lá, estava lá fazendo alguma coisa errada, e aí ele não queria ser fiscalizado, ele não queria ser abordado, e ele então vinha para cima do policial com toda a arrogância, com toda a autoridade, e dizia ao policial: você sabe com quem você está falando? Você já ouviu isso? Você sabe com quem você está falando? Eu escutei isso muitas vezes. E eu tinha uma resposta tão bonita. Olha, eu não sei, porque às vezes eles emendavam ainda. Sabe quem é meu pai? Olha, quem é seu pai, você me desculpa, mas eu não sei. Mas eu sou filho do Deus vivo. Que nós possamos sair dessa liturgia hoje com essa frase na boca. Pedro diz que Jesus era o Filho de Deus vivo. Nós também, por benevolência de Cristo que vai para a cruz e nos faz todos seus irmãos, então nós também podemos tranquilamente dizer, mas com humildade, sem orgulho e arrogância: eu sou filho do Deus vivo. Vamos repetir isso? Eu sou filho do Deus vivo. Eu não ouvi. Eu sou filho
Filho do Deus vivo. do Deus vivo. Amém.